Salmo 40, o Salmo de Davi, e nós vamos ler do versículo 1 ao versículo 5. Salmo 40, do 1 ao 5. Todos acharam aí? Quem achou, diga amém. Vou dar mais um minutinho aí para aqueles que não falaram amém. Salmo 40, a partir do versículo 1, diz assim: Esperei confiantemente pelo Senhor, e Ele inclinou para mim e me ouviu, quando clamei por socorro. Tirou-me de um poço de perdição e de um tremendal de lama, e colocou meus pés sobre uma rocha, e me firmou os passos. E me pôs nos lábios um cântico, com um hino de louvor ao nosso Deus. Muitos verão estas coisas e temerão, e confiarão no Senhor. Bem-aventurado o homem que põe no Senhor a sua confiança, e não pende para os arrogantes, e nem para os afeiçoados à mentira. São muitas, muitas as maravilhas do Senhor, do meu Deus, que tens operado, e também os desígnios para conosco, que ninguém há que possa igualar contigo. Eu queria falar e anunciar todas elas. Queria muito falar, mas elas são tantas que eu não posso contar. Pai querido, esta é a tua palavra, Senhor. E assim como Davi, que no momento de agonia, que no momento de desespero, que no momento em que achava que tudo estava perdido, achou a esperança na tua presença. Senhor, que nós possamos esse ano de 2021, assim como Davi, Senhor, poder declarar de maneira incontáveis as bênçãos e o cuidado que o Senhor tem com cada um de nós. Nós te agradecemos por esta palavra e te bendizemos no santo nome de Jesus. Amém e amém. Irmãos, aqui é o relato de um homem que havia passado pelo como ele mesmo diz, né? Estava num lamaçal, estava perdido, um homem que enxergava a vida como nada tivesse mais solução, como tudo já se havia perdido, e aqui a esperança volta, ele se volta para Deus, e ele faz questão aqui, eu confiei de maneira muito entusiasmada no Senhor, o Senhor se inclinou os seus ouvidos para mim, e eu voltei a ter esperança. Ele me tirou de um lamaçal de morte, firmou os meus pés na rocha, e eu posso dizer que são incontáveis os números de bênçãos, os números de coisas boas que o Senhor tem feito sobre a minha vida. E ele está relatando aqui, olha, eu gostaria de relatar tudo que o Senhor fez, eu gostaria de falar tudo que o Senhor tem feito, mas são tantas coisas que eu não posso enumerar. Mas ele deixa bem claro aqui que a vida dele estava perdida, que aos olhos dele não havia mais solução. E sabe, irmãos, e quantas vezes eu e você já não passamos por isso, olhando para uma determinada situação, para a nossa vida, para a nossa casa, para o nosso casamento, para a nossa família. Quantos de nós já não passamos por isso? Olhar para a nossa realidade e achar que não tem mais solução, achar que não tem mais jeito, que a única solução, às vezes passou para a cabeça de alguns aqui. Eu já tratei com muitas pessoas que já estavam pensando em dar cabo na vida, que já chegaram para mim e falaram: pastor, eu não quero mais viver, pastor, eu não tenho mais prazer na vida. Você já pensou o que é isso? Você já pensou o que é isso? A pessoa não ter mais interesse pela vida, pelo maior presente que o Senhor nos deu? Já pensou o que é isso? Mas muitos já passaram por isso. Mas, assim como aconteceu na vida de Davi e na vida de tantos outros, nós temos um Deus surpreendente, irmãos, que nos surpreende a cada dia, e que faz coisas maravilhosas. A gente vive nos dias de hoje, irmãos, e eu estava pensando ontem, quando eu passava ali para essa mensagem, a gente vive nos dias de hoje, ano de 2021, hoje quase nada nos surpreende mais. Com o avanço da tecnologia, com o avanço da ciência, quase nada. Nós tivemos aí, em menos de um ano,
com toda a polêmica, com toda a dificuldade, com todas as brigas políticas, mas menos de um ano já se criou uma vacina contra o coronavírus. Uma vacina que o normal de ser criada são 4, 5 anos. Então hoje quase nada nos surpreende mais. Eu me lembro, irmãos, quando eu nasci, eu tenho 48 anos, mas quando eu nasci, e a minha geração, a geração dos nossos pais, dos nossos avós, a mãe e o pai, os pais descobriam o sexo do bebê na hora que o bebê nascia. Então o enxoval, que cor que era? O enxoval era amarelo, porque você não sabia se a criança era um menininho ou se era uma menininha. Hoje em dia não, hoje em dia não tem mais surpresa. Hoje em dia no primeiro, no segundo mês, hoje em dia tem até o morfológico. Eu lembro quando as minhas filhas, a Daniele, quando eu vi o morfológico da Daniele, a gente brinca até hoje em casa. Quando eu vi o morfológico da Daniele, eu falei para a Marisa, Marisa, ela vai ser assim. E ela nasceu e ela tem a fisionomia exatamente como eu achei que seria. Que o morfológico mostra até a face da criança, como a criança vai ser. Mas nos anos 70, nos anos 80, não tinha nada disso. Que o ultrassom foi criado nos anos 70 e nos anos 80, no finalzinho dos 80 para 90, que ele foi popularizado. Então hoje não tem mais surpresa. As mulheres que engravidam hoje já sabem no primeiro, segundo mês, se vai ser menino, se vai ser menina, se o nenê vai nascer normal, como vai ser, enfim. Então não existe mais surpresa nenhuma. Nas eleições, a maioria, 99% das eleições, a gente sabe quem vai ser o vencedor um mês antes, 20 dias antes. Os candidatos que estão em segundo e terceiro lugar, eles fazem um barulho, fazem um escândalo, mas a gente sabe que não vão ganhar. Por exemplo, todo mundo sabia que o Covas ia ganhar. O Boulos fez um barulho danado aqui, e aqui eu não estou fazendo, não estou indo para a linha ideológica de A ou B, a gente está falando a questão da pesquisa, mas todo mundo sabia que o Covas ia ganhar. Aqui em Santo André, todo mundo sabia que o atual prefeito ia ganhar, tanto é que ele foi o prefeito mais votado do Brasil, com cidades acima de 300 mil habitantes. Então assim, a gente não tem quase surpresa, né? A tecnologia, a ciência avançou demais. Hoje o corpo humano, irmãos, a ciência conhece o corpo humano inteiro, por dentro e por fora, cada vaso, cada órgão, cada artéria, cada nervo, né? A gente sabe como era cada dinossauro que viveram há 300 milhões, trocentos milhões de anos atrás. Eles conseguem, com as ossadas que foram achadas, eles conseguem reconstituir, e você sabe que aquele animal que viveu milhões de anos atrás era daquela maneira. Por quê? Avanço da tecnologia. Então, nos nossos tempos, no tempo de hoje, quase nada nos surpreende mais. Entretanto, existe algo que desde a eternidade tem surpreendido, e ainda surpreende, irmãos, que é a palavra de Deus, e o nosso Deus, que continua e ainda continuará nos surpreendendo. Porque nós temos um Deus de novidade, dia após dia, um Deus que promove novidade para mim e para você, um Deus surpreendente, e Jesus era surpreendente. E eu separei aqui, irmãos, alguns exemplos de como Jesus era surpreendente, de como Deus é surpreendente. Separei alguns exemplos aqui. Jesus, numa certa ocasião, ele está numa cidade chamada Gadara, e ele está numa cidade chamada Gadara, e quando ele chega naquela cidade, ele vê um moço endemoniado. E esse moço era uma perturbação para a cidade. Era uma perturbação para a cidade. E diz o texto lá em Marcos, no capítulo 10, que esse moço, ele era acorrentado, e os demônios que o perturbavam eram tão fortes que ele quebrava todas as correntes. Ele ficava no cemitério, nos sepulcros, e perturbava a cidade, e era uma loucura. E diz que o texto, que quando aquele moço perturbado, endemoniado, ele se encontra com Jesus, os espíritos começam a adorar Jesus. E um dos espíritos diz: Jesus, o que eu tenho contigo, não nos perturbe. Na mesma hora, Jesus expulsa aqueles demônios. Só que antes de expulsar aquele demônio, os espíritos fazem
Jesus faz uma pergunta para aqueles demônios. E pergunta quem eles são. E eles dizem, legião. O que é legião, irmãos? Legião, para você entender, no exército romano, legião é considerada uma tropa de 6.000 soldados. Uma legião no exército romano naquela época, era uma tropa com 6.000 soldados. Quando o general falava, olha, eu sou general de uma legião, ele era general de uma tropa de 6.000 soldados. Então, quando aqueles demônios dizem, olha, nós somos uma legião, era pelo menos 6.000 demônios. E aí aqueles demônios pedem, Senhor, permita-nos que a gente vá para aqueles porcos. E o que Jesus faz de maneira surpreendente, irmãos? Surpreendente. E aqui a gente fica sem entender. Eu lembro que algumas vezes que eu li esse texto, eu não entendi nada. Aí a gente pensa assim, primeiro, por que Jesus dá ouvido para o demônio? Segundo, por que Jesus atende o pedido do demônio? E a gente não entende. A gente quer até ensinar, né, Erivaldo? A gente quer ensinar Jesus, mas nessa aqui Jesus acho que pisou na bola. E aí na frente, irmãos, você vai entender o que Jesus, porque Jesus é surpreendente. E aí diz o texto, que Jesus libera aqueles demônios, naquela manada de 2.000 porcos, e aqueles porcos se jogam no precipício. E aí Jesus é expulso da cidade, porque o dono dos porcos ficaram bravos e tal. E o porquê disso, irmãos? Depois, ao longo, você começa a estudar a Bíblia, você começa a estudar a história de Gadara, dos gadarenos, você entende que era uma cidade que valorizava mais os porcos do que as pessoas. Para eles, os porcos eram mais importantes do que as pessoas. Para eles, os porcos davam mais resultado do que as pessoas. Então Jesus, na sua onisciência, Jesus, na sua maneira surpreendente, ele faz isso para mostrar para aquele povo que para ele nós somos mais importantes do que porcos, que para ele, você, eu, nós, a nossa família, a nossa igreja, os nossos filhos, somos mais importantes do que animais. Então nós temos um Deus que é surpreendente. Surpreendente. Mas irmãos, Jesus ele é tão surpreendente que ele age, ele faz a mesma coisa, o mesmo milagre, mas de maneiras distintas, diferentes. Por quê? Porque ele é surpreendente e ele vai sempre nos surpreender. Se eu perguntar aqui, olha, quantas vezes você já foi surpreendido? Nós vamos fazer uma fila indiana aqui e vamos ficar aqui até 4, 5 horas da tarde. E você vai repetindo a fila. Pastor, numa ocasião Deus me surpreendeu assim. Aí você volta lá para o final da fila. Aí o outro vem, mas pastor, em uma certa ocasião eu fui surpreendido por Deus dessa maneira. Aí você vai lá para o final da fila de novo. E a gente passa no dia e a noite aqui. Porque é assim que Deus é. Numa certa ocasião, meus irmãos, lá em Marcos, no capítulo 10, eu falei a semana passada, o cego Bartimeu, Jesus está passando, ele está gritando, Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim, Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. E o que acontece? Os próprios discípulos, aqueles que acompanhavam Jesus, dizem, quieta, você está atrapalhando o mestre, quieta, e ele continua, Jesus, filho de Davi, tenha compaixão de mim. E o que acontece? Jesus ouve, chega até aquele homem. Para este homem, Jesus pergunta. Jesus sabia que ele era cego, mas Jesus pergunta, o que você quer? E ele fala, Senhor, eu quero ver, eu quero enxergar. E Jesus, na mesma hora, o cura. E ele começa a enxergar. Lá em João, no capítulo 9, também existe um cego de nascença. Ele é cego, ele não enxerga nada. E o que ocorre ali, irmãos? Ele é cego. E ao ter um encontro com Jesus, os discípulos perguntam, Senhor, quem pecou? Ele ou os pais dele pecaram para que ele nascesse cego? E Jesus diz, não, nem ele nem os pais pecaram. Esse moço nasceu cego para que a glória do Senhor seja manifestada aqui sobre a terra. Só que no cego Bartimeu, irmãos, Jesus diz, seja curado e é curado. Aqui o que Jesus faz?
Jesus pega um punhado de terra, cospe no punhado de terra, passa sobre os olhos dele e manda ele lavar no poço de Siloé. E esse moço volta a enxergar também, da mesma maneira que o cego Bartimeu. Jesus faz 2 milagres iguais, de maneiras diferentes, de maneiras surpreendentes, diferentes. Sabe por quê? Para mostrar para mim e para você que o nosso Deus não está dentro de uma caixinha, que o nosso Deus não é porque Ele agiu assim dessa vez, que da outra vez vai ser do mesmo jeito. Ele age de maneira surpreendente, da maneira que Ele quiser, e assim vai ser na sua vida, assim vai ser na nossa vida, assim vai ser na sua casa, na vida dos seus filhos, porque Ele é surpreendente e Ele vai agir da maneira que precisar agir. Depois de curado esse cego de nascença, ele causa um impacto naquela cidade, ele causa um impacto, e as pessoas ficam chocadas. E aí começa a perseguição dos fariseus. A família dele frequentava a sinagoga, e os pais dele são interrogados. Os pais dele, com medo de serem expulsos da sinagoga, os pais falam: olha, a gente não sabe o que aconteceu. Aí eles começam: mas como que ele curou no sábado? Como que esse homem é do diabo, esse homem não é do... Aí começam a interrogar os pais falam: olha, ele já é maior de idade, vocês falem com ele. Quem recebeu o milagre foi ele. E aí aquele moço, quando ele é questionado sobre o milagre, os fariseus chegam até ele e dizem o seguinte: olha, você foi curado, a gente vê que você foi curado, mas você sabia que este homem talvez tenha parte com o diabo? Aí a resposta dele é maravilhosa: se ele é do diabo, eu não sei. Uma coisa eu sei, eu era cego de nascença e agora eu voltei a enxergar. Uma coisa eu sei, eu era cego e agora eu vejo. E aquilo chocou, irmãos. Aquilo chocou toda aquela região. Jesus podia fazer a mesma coisa, agir do mesmo modo que ele agiu com o cego Bartimeu, mas não. Ele fez de maneira diferente. Lá em João no capítulo 8, Jesus passa uma madrugada orando, e ele desce de madrugada, ele está sentado ali, ele passou a madrugada toda orando, e trazem para Jesus uma mulher, acusada de adultério, e chegam diante de Jesus e dizem: olha, essa mulher foi pega em adultério, e todos estão querendo apedrejá-la, matá-la, envergonhá-la na frente de todo mundo. Jesus, de maneira surpreendente, na sua sabedoria, diz: aquele que não tiver pecado, atire a primeira pedra. Na mesma hora, todos foram embora. Jesus olha com um olhar de misericórdia para aquela mulher, com o mesmo olhar de misericórdia que Ele olha para mim e para você nessa manhã. Com o mesmo olhar que Ele olha de misericórdia para mim e para você nessa manhã. Ele diz: ó, nenhum acusador te acusa, tampouco eu. Vá e não peques mais. Olha que maneira surpreendente, irmãos. Que maneira surpreendente. É assim que o nosso Deus age. É assim que o nosso Deus age. De maneira especial, de maneira surpreendente. E eu queria pautar aqui, irmãos, pontuar aqui algumas maneiras surpreendentes que Deus age na nossa vida. E desde a antiguidade, desde lá atrás. Porque Deus é diferente de nós. Os olhos de Deus são diferentes dos nossos olhos. A percepção de Deus são diferentes da nossa percepção. E a primeira observação que eu tenho aqui, da maneira surpreendente que Deus age é pelas suas escolhas. Deus escolhe de maneira surpreendente. Sabe por quê, irmãos? Eu e você somos limitados. Eu e você escolhemos pela aparência. Nós escolhemos pela eloquência. Nós escolhemos pelo talento. Deus não. Deus escolhe pelo coração. Pelo coração. E você olha para a vida da Bíblia, para a vida dos grandes homens de Deus, e você percebe que eram homens simples.
Você olha para a vida de Moisés, era um homem que tinha dificuldade para falar, um pastor de ovelha. E ele, quando é chamado, ele diz: não, Senhor, eu não consigo falar. Eu tenho dificuldade. E o Senhor diz: não, o negócio é com você. Quando ele chama Gideão, quando ele levanta Gideão, Gideão diz: Senhor, eu sou o menor da minha casa, e a minha casa é a menor da aldeia. Não, eu não. O Senhor diz: não, é com você. Quando ele chama Davi, irmãos, Davi era o menor da sua casa, era desprezado pelos seus irmãos, pastorzinho de ovelha. E o Senhor fala: não, Davi, é com você. Os próprios irmãos cometiam bullying com ele, e o Senhor diz: não, Davi, é com você. Quando ele escolhe Paulo, irmãos, é uma escolha surpreendente. Fariseu, um perseguidor da igreja. Como que aquele homem, no caminho para Damasco, tem aquele encontro com Deus, e o Senhor diz: este homem agora será um ganhador de almas, será um pregador do evangelho. Nós não entendemos, Deus é surpreendente. Aí eu olho para a minha vida, irmãos, eu falo: Deus é surpreendente. O que Deus quer comigo? O que Deus quer com nós? Cada um de nós. É porque Ele escolhe, irmãos, segundo o coração, segundo a percepção dEle, não segundo os nossos olhos. Não segundo os nossos olhos. Quando Ele olha para Pedro, um homem rústico, um homem duro, um homem precisava ser moldado, lapidado, mas um homem que tinha um coração. A gente olha para a vida de Abraão, ele escolhe um homem de 80 anos e uma velha estéril para ser pai das nações, para ser os nossos pais. Não podia escolher um jovenzinho cheio de saúde, uma mocinha fértil cheia de saúde. Não, ele escolhe um casal de velhos e uma mulher estéril ainda, para provar que Ele é surpreendente, para provar para mim e para você que Ele pode todas as coisas, para provar para mim e para você que Ele pode todas as coisas. Este é o nosso Deus. Esse é o nosso Deus. Esse é o nosso Deus surpreendente. Irmãos, um segundo ponto aqui, que eu vejo, o quanto Deus é surpreendente, é pelo poder dEle. Nós somos pequenos, limitados, cheios de falhas, mas nós temos um Deus grande, um Deus poderoso, um Deus que é capaz de transformar qualquer situação. Para Ele não há batalha perdida. Para Ele não existe batalha perdida. Então, quando Ele escolhe uma Sara, quando Ele escolhe um Abraão, quando Ele escolhe um apóstolo Paulo, quando Ele escolhe um Pedro, quando Ele escolhe um Moisés, Ele está dizendo para mim e para você: eu posso todas as coisas, eu sou surpreendente, eu faço na sua vida da maneira que eu quero. E sabe, irmãos, e quando eu leio esse texto aqui, lá em 1 Coríntios, não precisa abrir não, é um texto muito conhecido. Lá em 1 Coríntios, no capítulo 1, 27 e 28, nós entendemos bem. Ele diz assim, no versículo 27, pelo contrário, Deus escolheu as coisas loucas do mundo para envergonhar os sábios, e escolheu as coisas fracas do mundo para envergonhar as fracas. Deus escolheu as coisas humildes do mundo e desprezadas, e aquelas que não são, para reduzir a nada as que são, a fim de que ninguém se vanglorie na presença de Deus. Sabe, irmãos, quando Ele escolhe pessoa limitada como eu e como você, quando Ele faz um milagre poderoso na minha e na sua vida, é para que eu e você possamos compreender e reconhecer que toda a honra, toda a glória é dEle, o poder é dEle, é assim que Ele faz,
É assim que ele faz. Como acontece com esse centurião lá em Cafarnaum, lá em Mateus no capítulo 8. Irmãos, Jesus podia fazer de várias maneiras diferentes. Jesus podia ir até lá, mas ele lança uma palavra. A filha de Jairo, ele foi até lá. Com Lázaro, ele foi até lá. Com a sogra de Pedro, ele estava lá. Com o servo desse centurião, ele viu a fé daquele homem. E o homem pediu, falou: Senhor, eu não sou digno que tu entres em minha casa. Eu não sou digno. Me lança apenas uma palavra. Com a tua palavra, eu creio que o meu servo será curado. E Jesus, para provar para mim e para você que a palavra dele é poderosa, e que no nome dele nós podemos todas as coisas, o Senhor diz: vá, o seu servo está curado. Pela palavra, Jesus nem conheceu o servo, só lançou a palavra, está curado. Para a gente entender o poder desse Deus que nós servimos, irmãos, para a gente compreender o poder desse Deus que eu e você servimos. Este é o nosso Deus. Esse é o Deus que nós servimos. Esse é o Deus que nos surpreende. E ele diz: nunca vi tanta fé em Israel. Ele não está falando dos discípulos, não. Ele não está falando de nenhum seguidor. Ele está falando de um general romano, de um chefe da guarda romana, mas um homem que tinha fé no seu coração. Um homem que era bom, que cuidava da sinagoga, que era bom com os judeus e tinha fé. E ele disse: Senhor, lança uma palavra, lança uma palavra. Então, como a Ivani falou aqui, irmãos, como é importante prestarmos atenção na palavra. Como é importante quando você está lendo a palavra de Deus, você comer a palavra e deixá-la penetrar dentro de você. Quando você está ouvindo um sermão, quando você está no culto, você comer essa palavra e tomar posse dela para a sua vida, para a sua casa. Como fez esse centurião: Senhor, dê-me ao menos uma palavra, que com a sua palavra o meu servo será curado. O Senhor diz: vá, ele está curado. Esse é o poder da palavra. Esse é o poder da palavra, da promessa do Senhor. Este é o poder. E este poder está sobre nós por intermédio de Jesus Cristo. Tome posse disso nessa manhã, porque o nosso Deus é surpreendente. Terceiro ponto que eu queria tratar aqui, a respeito de como nós temos um Deus surpreendente. Temos um Deus surpreendente com relação aos livramentos e a resolução dos problemas, irmãos. Quantas e quantas vezes nós, com as nossas limitações, com a nossa humanidade, nos enfiamos em problemas, nos enfiamos em confusões, e o Senhor vem com a sua graça e com a sua misericórdia e nos livra. Quantas e quantas vezes, como diz Davi aqui, eu esperei confiantemente no Senhor, e Ele inclinou-se para mim e me ouviu, quando eu clamei por socorro. Foi Jesus, que foi Deus que mandou esse embaraço para Davi? Não! Ele que foi buscar esse embaraço, Ele que foi atrás desse embaraço. Muitas vezes, irmão, deixa eu falar um negócio para você, muitas vezes acontecerão situações na sua vida, que não dependerão de você, que acontecerão a despeito da sua vontade ou não. Entretanto, a maioria das coisas que acontecem boas e más nas nossas vidas, nós provocamos. Nós provocamos, que é uma semeadura. Aquilo que nós plantamos, nós colhemos. Eu sempre falo isso aqui, 8 anos falando isso aqui. Nós somos frutos hoje daquilo que plantamos ontem, e seremos amanhã fruto daquilo que estamos plantando hoje. Então a nossa vida é uma semeadura. A nossa vida é uma semeadura. Você está comendo mal hoje, esses dias, daqui uns meses você vai estar bem gordinho. Você está se alimentando mal, você pode ter problema de saúde. Você não está cuidando da sua vida financeira, você pode ter problema. Tudo isso, você não está cuidando da sua vida espiritual, você pode ter problema. É uma semeadura. Entretanto, existem algumas coisas, irmãos, que o Senhor permite que aconteça na nossa vida. Permite. Mas Ele, com a sua graça e com a sua generosidade, Ele vem também da mesma forma com o livramento, com a resolução, e nos surpreende de maneira sobrenatural.
sobrenatural. E faz de maneira incríveis. E faz muitas vezes, resolve às vezes, nos livra às vezes do mesmo embaraço de maneiras diferentes. Como ele fez com o cego. Um cego ele diz, olha, enxergue, ele enxerga. No outro ele cospe na mão, pega um pouquinho de terra e passa no olho e fala, vá até o tanque de Siloé e lava os olhos lá. É assim que ele faz. O mesmo milagre de maneira diferente. Porque ele não está dentro de uma caixinha. Ele é surpreendente. E Davi diz isso, eu esperei confiantemente pelo Senhor, e Ele inclinou para mim e me ouviu quando clamei por socorro, e me tirou de um poço de perdição, e de um tremendal de lama, e colocou os meus pés sobre a rocha, e firmou os meus passos. Irmão, isso aqui está falando de mim e de você, está falando de mim e de você. Quantas vezes eu e você não fizemos essa oração? Quantas vezes eu e você não fizemos essa oração? Quantas vezes eu e você, o Senhor me tirou de um poço de perdição, de um tremendal de lama, e colocou os meus pés sobre uma rocha, e firmou os meus passos, e pôs sobre os meus lábios cânticos de alegria. É assim que Deus faz, Ele é maravilhoso, Ele é maravilhoso. Um quarto ponto, que o Senhor nos surpreende, sabe qual é, irmãos? Uma palavra que infelizmente até dentro da igreja está fora de moda. O Senhor nos surpreende, sabe por quê, irmã Maria? Sabe por quê? Pela sua fidelidade. Nós temos um Deus que é fiel. E esta palavra, irmãos, esta palavra está fora de moda. Você abre a internet, você liga a televisão, é a coisa que a gente mais vê. Ah, fulano, artista tal, largou artista tal para ficar com não sei quem. A atriz não sei quem largou o marido para ficar com não sei quem. A esposa de não sei quem. Não existe mais fidelidade. As relações, irmãos, as relações não aguentam 20% de temperatura. O cara diz lá, ó, conta comigo, estou contigo, para que der e vier. Na primeira dificuldade vem a ruptura. Então, fidelidade, irmãos, é algo sério. Algo sério, uma palavra séria, e infelizmente até dentro da igreja, infelizmente, muitos, enquanto a igreja está me servindo, enquanto o que o pastor prega está me fazendo bem aos ouvidos, quando não me fizer mais eu saio. Infelizmente, isso é falta de fidelidade, mas nós temos um Deus que é fiel em todo tempo. Você pode ser abandonado pela sua mulher, pelos seus filhos, pelos seus amigos, por Deus você nunca será abandonado, porque Ele é fiel, Ele é fiel, Ele é fiel, Ele está conosco todo o tempo, como Ele diz lá em Êxodo, no capítulo 13, desde o início da geração, Ele diz, olha, à noite serei uma coluna de fogo para guiar cada um de vocês, e durante o dia eu serei uma nuvem para proteger vocês do sol. Eu estarei contigo todo o tempo, eu estarei com vocês todo o tempo, eu estarei com cada um de vocês todo o tempo. Sabe o que é isso, irmãos? Isso demonstra fidelidade. Fidelidade. Ele diz, olha, eu estarei com vocês, eu não vou abandonar vocês, eu estarei sempre com vocês, todo o tempo com vocês. Assim é o nosso Deus, assim é o nosso Deus. No meio de um tempo, irmãos, a gente vive num tempo que, por qualquer motivo, por qualquer dificuldade, as pessoas quebram relacionamentos, quebram alianças, se separam. A gente vive num tempo, eu sempre falo isso nos casamentos, irmãos, a gente vive num tempo de que não deu certo, separa. E a frase mais comum que se ouve, eu tenho o direito de ser feliz. Isso é um erro grosseiro. Pessoa que entra num casamento com o intuito de ser feliz já está entrando errado. Ai, pastor, eu tenho que casar para ser triste? Não. Você tem que casar para fazer o outro feliz. Porque quando você entra
Eu estou casando para fazer o outro feliz. A possibilidade de você ser feliz é muito maior. Agora, quando você entrar, eu estou casando para ser feliz, a possibilidade de você se frustrar vai ser gigantesca. Então, a fidelidade nos dias de hoje é uma palavra que caiu de moda. Mas o nosso Deus, Ele sempre confirma a sua aliança conosco. Ele diz, olha, eu não te abandonarei, eu sempre estarei contigo. Não é como os corintianos, não, eu nunca te abandonarei, que nem os corintianos falam, né? Os corintianos falam isso, mas quando o Corinthians perde, aí eles xingam o Fagner, xingam o goleiro, o Caso de Frangueiro, manda o técnico embora. Com Deus é diferente, irmãos. Com Deus é diferente, quando Ele diz, olha, eu nunca vou te abandonar. Ele cumpre aquilo que Ele fala. Amém? De noite, serei uma coluna de fogo para guiar cada um de vocês. E durante o dia, serei como uma nuvem para protegê-los do sol. Aleluia, assim que Ele faz. Eu queria concluir essa mensagem, irmãos. Queria concluir essa mensagem dizendo o seguinte. Eu não sei o que você está vivendo, eu não sei como está a sua vida, eu não sei o que você tem passado. Mas o que eu queria deixar para o seu coração nessa manhã, irmãos, uma palavra de fé, uma palavra de ânimo é: nós temos um Deus surpreendente, que eu tenho certeza que já te surpreendeu. Pastor, eu estou tão desanimado, eu estou tão triste, eu estou tão para baixo. Deixa eu te falar, Ele quer te surpreender mais uma vez. Ele quer te surpreender mais uma vez. A Bíblia diz, irmãos, lá em Atos no capítulo 12, eu já falei isso aqui, que essa história me emociona muito. Lá em Atos no capítulo 12, Herodes havia mandado prender o apóstolo Tiago. Ele prendeu e matou o apóstolo Tiago. Logo na sequência, ele mandou prender o apóstolo Pedro. E aí o que acontece? A igreja despertou. A igreja estava assustada. Tiago havia sido preso. O apóstolo Tiago havia sido preso e morto. Quando Pedro foi preso também, logo na sequência, a igreja despertou, ficou assustada. E a igreja começou uma ardente oração, começou a orar. E diz o texto, irmãos, que de madrugada, o Senhor enviou um anjo até a prisão, para visitar Pedro. E abriu as suas cadeias. Pedro tomou um susto. E aquele anjo chegou com toda a calma do mundo e falou: Pedro, calça as suas sandálias. Pedro, todo afobado, calçou as sandálias. Já ia saindo e falou: calma, calma. Veste a sua capa que está frio. Veste a sua capa. E Pedro saiu da porta da cadeia, de dentro da cadeia, e foi se encontrar com seus irmãos. Deus enviou um anjo. Agora, olha como Deus é surpreendente, irmãos. Lá em Atos, no capítulo 16, 2 homens de Deus também estavam presos. Paulo e Silas estavam presos. E aí, durante a noite, eles começaram a cantar. Então, minha alma... Quem me ajuda aí? Canta-te, Senhor, quão grande és tu, quão grande és tu. Então minha alma canta-te. Paulo e Silas. Quão grande és tu, quão grande és. Aí Paulo e Silas começaram a cantar mais alto. Então minha alma canta-te, Senhor. Estavam presos, açoitados, com fome, com frio, injustiçados, acorrentados, e cantavam: quão grande! Quão grande és tu, quão grande és tu. E aí eles cantavam mais forte ainda. Então minha alma canta-te, Senhor, quão grande és tu, quão grande és tu. Então minha alma canta-te, Senhor.
A Bíblia diz, irmãos, que sobreveio um grande terremoto. Um grande terremoto. E eles foram libertos. Um grande terremoto. O Senhor poderia enviar um anjo, mas Ele, de maneira surpreendente, decidiu fazer um terremoto. O carcereiro desesperado, pegou a espada, colocou no peito. Paulo gritou: não faça isso. E naquela mesma noite, o carcereiro disse: o que eu faço para experimentar esse Deus que vocês experimentaram? Ele diz, Atos 16:31, crê no Senhor teu Deus, será salvo tu e a sua casa. E naquela mesma noite, o carcereiro e toda a sua casa foi salva, porque experimentou um Deus surpreendente. Este é o nosso Deus, este é o nosso Deus, que envia anjos e envia terremoto, envia anjos e envia terremotos. Este é o nosso Deus. Este é o nosso Deus. Sabe, irmão, deixa eu falar um negócio para você. Eu não sei como Deus vai fazer na sua vida. Eu não sei como Deus vai fazer na sua vida. Mas ontem à noite, quando eu orava, Deus mandava te falar o seguinte: Ele vai mandar um anjo na sua vida, ou vai mandar um terremoto santo. Alguma coisa Ele vai fazer. Ou vai ser um anjo, ou vai ser um terremoto. Mas vai vir de Deus. Vai vir de Deus. Se for terremoto, é para abalar e melhorar tudo. Se for um anjo, é para te abençoar da mesma forma. Levante, fique em pé e aplauda